Não se prendam ao passado. Vejam, percebam o que Deus está fazendo no presente. E muitas vezes nós somos tentados a viver as velhas práticas, os velhos hábitos. Muitos estão presos às lembranças do passado, a momentos, situações, sejam eles alegres ou tristes. Quantas pessoas não conseguem romper, não conseguem se desprender do passado e viver e olhar para aquilo que Deus está fazendo no momento? Muitas pessoas estão condicionadas pelos desejos do passado. Mesmo depois de tanto tempo, essas pessoas não conseguem se desligar das velhas práticas do velho homem. E não é diferente, porque aqui nós lemos o povo de Israel, eles estavam em um momento de exílio na Babilônia, e este povo vivia se lembrando e se lamentando pela libertação do Egito, pelos milagres do passado, e isso impedia que eles enxergassem aquilo que Deus estava fazendo e tudo aquilo que Deus estava preparando para aquele povo. Mas aquele povo constantemente olhava para trás se lamentando, olhava para trás e não confiava naquilo que o Senhor estava fazendo, naquilo que o Senhor estava preparando para eles. Muitas vezes nós também somos levados a olhar para trás, a ficar presos no passado, a ficar presos às velhas práticas, ao velho homem. E muitas vezes isso nos impede de enxergar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer ainda, todas as promessas que ainda tem para se cumprir nas nossas vidas. Muitas pessoas ficam estagnadas, presas às experiências antigas. Aquele povo estava preso àquilo que eles haviam vivido, e tantas pessoas nos dias atuais ainda estão presas a situações, a emoções que sentiram, quer tenham sido elas boas ou ruins. Essas pessoas ainda estão lá no passado, não conseguem se desprender, não conseguem sair daquele lugar e não conseguem olhar e enxergar aquilo que Deus está fazendo na vida delas. Elas estão ainda com os olhos nas distrações, nas estratégias que o inimigo usa, naquilo que o inimigo lança para tirar a atenção, para tirar o foco. É interessante porque no domingo o pastor começou a falar sobre isso e eu falei, meu Deus, o pastor está pregando a minha pregação? O que está acontecendo aqui? Fiquei preocupada. Eu falei, peraí, o que é isso? Olha, o Espírito Santo, olha lá para o pastor, falando para ele qual que é a minha pregação, que ele já está adiantando ela. Mas é a palavra de Deus se confirmando, é Deus trabalhando, é Deus reafirmando. E aqui a palavra que Deus trouxe é a mesma que o pastor disse aqui também, que está lá em Atos, em 20, do versículo 7 ao 12, que vai contar a história de um menino chamado Eutico. Ali vai dizer que Paulo, ele estava em uma cidade chamada Troade, e aquela era a última noite de Paulo naquela cidade. No dia seguinte, logo pela manhã, ele partiria. Mas naquela noite havia um culto, havia uma ceia, havia a palavra de Deus. Havia também um menino que subiu, que foi ao culto. Só que aquele menino vai para a janela. Aquele menino vai para um lugar onde ele fica disperso, onde há distrações. E aquele menino ali na janela, ele acaba dormindo e ele cai e ele morre. O problema é que a janela é um lugar entre o dentro e fora. A janela distrai, a janela tira o foco, tira a atenção, e foi o que aconteceu com aquele menino. Os olhos daquele menino, o corpo daquele menino estava ali, mas os olhos, a alma daquele menino não estavam ali presentes. Estavam vagueando, estavam longe, estavam vendo aquilo que acontecia lá fora. Muitas vezes, há muitas pessoas que estão desta maneira. Pessoas que chegam, mas que vão para a janela, não ficam no centro, não estão atentas ao que acontece do lado de dentro, estão preocupadas com o que está lá fora, estão preocupadas com as distrações, estão olhando
está tirando do foco. Glória a Deus. Aconteceu com aquele menino, porque a janela é a indecisão disfarçada de presença. Aquele menino não estava ali naquele culto, o corpo dele estava, mas a alma, a mente daquele menino estava longe, estava olhando outras coisas, estava distraído. E lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, a palavra de Deus diz que da janela Mical desprezou Davi. Em Provérbios, capítulo 7, vai dizer que da janela Salomão viu a queda de um jovem. No verso 10 de Provérbios, deste mesmo capítulo 7, diz: a mulher veio ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. É o que tem do lado de fora da janela. Em 2 Reis, capítulo 9, do 30 ao 37, vai dizer que da janela Jezabel foi lançada e morreu. Quando olhamos para o passado, é como se estivéssemos na janela, onde a visão se divide, a distração entra e o coração se perde. Quando olhamos para a janela, nós nos afastamos daquilo que realmente importa para nós. No versículo 9 de Atos 20, a parte B diz: vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Vencido quer dizer que aquele menino ele lutou contra o sono. Mas não se ganha batalhas estando na janela. Não se ganha guerras estando nas janelas. Não se ganha lutas olhando para fora. Não se ganha batalhas distraído com o que está lá fora. Foi o que aconteceu com aquele menino. Não adianta tentar lutar se nós continuarmos olhando para fora. Não adianta tentar lutar se nós estivermos olhando para o passado, para as coisas que vivemos, quer tenham sido elas boas ou ruins. Não adianta. Porque todo aquele que vive na borda, aquele que fica na janela, aquele que fica em cima do muro, está vulnerável, está suscetível aos ataques do inimigo. Havia um culto, havia uma mensagem, havia palavra sendo pregada. O problema não estava na mensagem, não estava na palavra, não estava na pregação de Paulo. O problema estava na distração. O problema estava no lugar onde aquele menino escolheu ficar. O problema está aonde nós escolhemos ficar, aonde nós escolhemos estar. 2 Samuel, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Davi recebe a notícia da morte de Saul e do seu filho Jonatas. E a partir do verso 17, Davi entoa um cântico de lamento, no qual Davi repete por vezes a expressão: como caíram os guerreiros, ou em outras traduções, como caíram os valentes. E eu fui pesquisar a expressão como. No hebraico é Eishá. Não é onde caíram, é como caíram. Porque muitas vezes a queda não é onde a pessoa realmente caiu. A queda aconteceu antes. É interessante porque a expressão como caíram e não onde caíram. Porque depois que se cai, pouco importa o lugar. O que importa é saber o que me levou à queda. Como que eu caí? Como que eu tropecei? O que eu vi pela janela que me fez cair? O que estava acontecendo lá fora que eu me distraí tanto que eu adormeci e caí? O que tinha tão de bom lá fora que era muito melhor, muito mais importante do que estava acontecendo dentro? Eu duvido que haja algo lá fora mais importante do que estar por dentro, mais importante do que estar diante do altar, na presença do Senhor. Não há distração que se compare a estar na presença de Deus, a estar diante de Deus. Como caíram os guerreiros, como caem os guerreiros, como caem os valentes, como se distrai o povo de Deus, como se deixam ser levados
A queda é sempre para o lado de fora, nunca é para o lado de dentro. Na caminhada com Deus, muitas pessoas param. Essas pessoas caíram. Muitas pessoas se rendem ao comodismo. Essas pessoas caíram. Muitas pessoas ficam estagnadas com o passado, presas no passado. Essas pessoas caíram. Essas pessoas se distraíram. Saul, ele não caiu no Monte Gilboa. Ele havia caído muito antes. Em 1 Samuel, no capítulo 9, nós vemos um encontro entre Samuel e Saul. Vemos também que ali Deus diz para Samuel: este é o homem que eu revelei, o homem que eu te disse, que é para você ungir, o qual eu escolhi para governar o meu povo, o povo de Deus. Do versículo 22 em diante, nós vemos Samuel dar a Saul um lugar de honra entre os convidados. Ele separa para Saul, ele manda o cozinheiro separar para Saul a melhor porção, prepara uma mesa, um banquete. Ele é colocado entre todos os convidados como um convidado de honra. No dia seguinte, lá em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 1, Samuel apanha um jarro com óleo e derrama sobre a cabeça de Saul e declara: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Saul recebeu pão, Saul recebeu honra, recebeu palavra, recebeu do profeta ali bênção. Mas em Samuel, capítulo 28, nós já vemos que a história é totalmente diferente. Agora, Saul já não ouve mais Deus. Saul já não tem mais a presença de Deus. E o que ele faz? Ele vai buscar uma feiticeira. Ele já não tem mais a presença de Deus. Ele vai buscar conselhos, resposta, ajuda de uma feiticeira. E ali, a feiticeira prepara para Saul uma refeição. Não há altar, não há profeta, não há palavra. No versículo 24 e 25 de 1 Samuel 28 diz: a mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou o pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e seus homens, e eles comeram. Na mesa do profeta havia honra e revelação, havia palavra de Deus, havia unção. E Saul vence. Na mesa da feiticeira, a perdição. Saul vai para a guerra e morre. Antes da espada, antes do sangue derramado, já não havia mais a presença de Deus. Só havia um vazio, o medo. Como caíram os guerreiros. Como caem os guerreiros. Como caem os valentes. Caímos na mesa que escolhemos sentar. Caímos no prato que escolhemos comer. Caímos no vinho que escolhemos beber. Caímos no não tem problema. Caímos quando relativamos o pecado. Na escolha da janela e naquilo que os olhos veem. É aí que se cai. Antes do corpo cair, o coração já caiu. Antes de cair no campo de batalha, já caiu faz tempo, só não percebeu ainda. Aquele jovem, ele já havia escolhido a janela. Ele subiu e ele foi para a janela, ele foi para a borda. Ele não ficou no meio. Ele não veio diante do altar, ele não se assentou à mesa. Ele foi para a janela. Ele escolheu. Assim somos nós. Temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas. E precisamos estar conscientes
é nossa. Mas ali diz: vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Aí muitos podem dizer: ah, mas será que estava morto mesmo? Estava morto. A palavra diz que estava morto. Lucas era médico, Lucas estava presente. Lucas não saberia diferenciar um vivo de um morto? Mas então, o apóstolo Paulo ali, ele interrompe o culto, ele interrompe a pregação e ele desce para ver aquele jovem. Ele se inclina sobre aquele jovem e ele o abraça. Paulo não ficou indiferente, não virou as costas para aquele jovem, para a escolha que aquele jovem fez. Ele correu até ele. E assim o Senhor faz conosco. É o louvor que foi cantado aqui nas horas difíceis, quando ninguém está lá. Se você quiser, se eu quiser, o Senhor está. Jesus está. O nosso amigo fiel vai estar. Quando ninguém mais está, Jesus está. Quando ninguém enxerga aquilo que estamos passando, Jesus vê. Assim o Senhor faz conosco. Vem até nós, nos abraça, nos consola, nos coloca de pé e nos chama para recomeçar. Amém. Glória a Deus. Paulo abraça e declara: ele está vivo. Então ele sobe novamente, parte o pão e come. A vida, volte. A vida, sente-se à mesa, recomece. Caiu, levante-se, recomece. Não é o fim até que Deus diga que é. Amém. Glória a Deus. Aquele jovem, ele recomeça. Ele sobe novamente os mesmos degraus que ele havia subido antes. Mas agora aquele jovem, ele vai para um lugar diferente, porque ele entendeu que ali ele está tendo uma nova oportunidade. Para ele é um novo recomeço que o Senhor deu para ele. Certamente agora aquele jovem já vai para o meio, já fica junto dos demais ali. E a palavra diz que eles partiram o pão e comeram e ficaram ali a noite inteira. E pela manhã eles foram felizes, juntos, alegres, levando aquele jovem vivo junto com eles. Houve um recomeço, foi diferente. Recair e recomeçar pode ser difícil, pode ser doloroso, muitas vezes é. Muitas vezes é vergonhoso, é frustrante, é. Mas também pode ser o momento da virada de chave. Recomeçar pode ser entender aonde eu preciso ficar agora. Recomeçar significa que ao subir, eu não vou mais para a janela, eu não vou para a borda, mas eu vou para o centro. Eu vou para diante do altar. Há uma mesa preparada. Eu vou sentar à mesa da comunhão. Eu vou buscar a presença de Deus. O recomeço pode ser a oportunidade de entender que o Senhor não nos chamou para ficar na borda, na janela. Pelo contrário, nós fomos chamados e nós somos chamados todos os dias a nos achegar a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. Em outras versões diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É a misericórdia de Deus que desce os degraus e
a palavra de Deus vai dizer: graças ao grande amor do Senhor, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Todos os dias as misericórdias do Senhor descem os degraus para nos socorrer. Todos os dias Ele nos chama para estar diante dEle, não na janela, não na borda, mas perto dEle, aonde o inimigo não pode nos tocar. Todos os dias o Senhor nos chama para o abrigo, para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aonde o inimigo não pode nos tocar, aonde nós estamos guardados, aonde nós estamos seguros, debaixo das asas do Senhor. Todos os dias a misericórdia do Senhor desce e nos convida a subir novamente, a sermos guardados, aonde somos amados, somos transformados, onde somos feitos novas criaturas, aonde não há passado, mas tudo se fez novo. Todos os dias as misericórdias do Senhor nos convida a ter novamente um encontro com Deus, a buscar estar na presença de Deus, a sermos cheios da presença de Deus, a estarmos assentados à mesa da comunhão, aonde há bênção, aonde há profecia, aonde há promessa do Senhor, longe das distrações, longe de tudo aquilo que pode nos afastar, longe de tudo aquilo que pode nos levar à queda, longe de tudo aquilo que pode nos levar à morte, escondidos na presença do Senhor. As misericórdias do Senhor todos os dias nos convida. É o que escreve o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já passou. Já passou o medo, já passou a frustração, já passou a vergonha, a humilhação, a traição, já passou. Glória a Deus. Já passou o pecado. Amém, Senhor. Todos os dias o Senhor nos chama e Ele diz: passou o abandono, passou a injustiça, passou a culpa, passou. Em Cristo somos curados, somos sarados, somos transformados. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Glória a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Não percebem? Vão ficar olhando para o passado, vai ficar olhando para aquilo que viveu. Não se prendam, não fiquem estagnados. Há uma jornada, há um caminho. Não há impossível para Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: vão abrir um caminho no deserto, vão abrir rios no ermo. O Senhor está fazendo uma nova coisa. O Senhor está fazendo algo novo. E nós precisamos estar na presença de Deus. Caso contrário, nós não vamos perceber, nós não vamos enxergar. Se ficarmos na janela, não vamos ver o que acontece do lado de dentro. Vamos ser atraídos pelo que acontece lá fora. Porque muitas vezes o que acontece lá fora nos parece ser mais agradável ao que os nossos olhos veem. Porque é o que a carne quer, é o que a carne pede.
venhamos evitar a janela, que nós venhamos evitar as distrações, Verdade, Deus. que nós venhamos evitar a queda, que nós venhamos nos afastar da presença. Como caíram os guerreiros? Caíram quando se afastaram do altar, quando se afastaram da presença de Deus, quando deixaram de buscar, quando pararam de adorar. Precisamos estar firmes na presença de Deus. Glória a Deus. Caso contrário, seremos atingidos. Caso contrário, somos presas fáceis para o inimigo. Na janela você é alvo fácil. Do lado de dentro, não. Aleluia. Do lado de dentro, não. Glória a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Amém. Venha para o esconderijo do Altíssimo. Não fique lá fora. Não fique à mercê. Não fique suscetível aos ataques de Satanás. Não fique na janela. Não fique na borda. Não fique em cima do muro. Fique do lado de dentro. Permaneça do lado de dentro. Sente-se à mesa da comunhão. Faça parte do corpo. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Houve uma recaída, se levante. A misericórdia de Deus desce os degraus até você e te chama. Suba novamente. Ainda é possível recomeçar. Ainda dá tempo de subir de novo e participar da mesa. A vida ainda dá tempo de recomeçar. Mas só é possível recomeçar quando o Senhor está conosco. Porque longe do Senhor a morte. Longe do Senhor a morte. Mas na presença de Deus, a vida. Na presença de Deus, há recomeço, há transformação. Para encerrar, eu quero contar para vocês uma história que eu ouvi. Talvez vocês tenham ouvido, mas eu achei bem interessante e eu quero compartilhar ela com vocês. E essa história diz assim: se vocês forem agora em um mercado, na prateleira da azeitona, vocês vão ver que a azeitona ela é barata. Tão barata que na pizza tem gente que joga fora. Mas neste mesmo mercado, aonde a azeitona é barata, se vocês forem na prateleira do azeite, ele é caro. E ninguém joga fora, ninguém desperdiça. Na verdade, o azeite nada mais é do que azeitona amassada, prensada. O que significa que há processos. E muitas vezes esses processos nos levam a outro patamar. E a Bíblia, a palavra de Deus diz: azeite simboliza cura e presença de Deus. Na história do Eutico havia cura e havia presença de Deus. Mas ele escolheu ir para a janela. Na história de Saul também havia cura e presença de Deus. Mas ele buscou a feiticeira. A questão é, eu e você, nós vamos querer azeitona ou azeite? O que nós vamos buscar? Só para a gente refletir. Amém? Glória a Deus. Amém.